bem-vindo e bem-vinda. Hoje a gente vai fazer um tema que todo mundo gosta, que é perguntas e respostas ao vivo. A gente vai trazer todas as perguntas que vocês tiverem, a gente vai respondendo e vai trazendo com certeza muito conteúdo dentro da nossa conversa, porque às vezes a gente abre caixinha de pergunta e tem muita coisa que não se responde em um minuto. E a gente pode aprofundar. E aqui é o momento, normalmente o pessoal gosta bastante. E então, se você quer participar, você pode mandar sua pergunta aqui na caixinha de pergunta. Tem um ponto de interrogação aqui embaixo. E aí você pode mandar sua pergunta para a gente começar a conversar sobre determinado tema, tá bom? Quero que vocês fiquem à vontade aqui. Já tem até algumas coisas aqui que o pessoal já está mandando na caixinha de pergunta. Enquanto isso, deixa eu dar uma boa noite aqui para Conceição, para Rita, outra Rita também, a Rita Fernandes e a Rita Moraes. Sinara, boa noite, Ivan. Boa noite, Mas, boa noite, Carlinha, boa noite, Junesse. Um beijo grande, espero que seu filho esteja bem. Boa noite, Dri. Boa noite, Teles. Boa noite, Derek. Boa noite. Boa noite, Má. Tudo bom? Que bom ter você aqui também. Boa noite, Rose, Flávia, Terezinha. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vou trazer aqui as perguntas. A gente pode começar falando desse aqui, ó. Foi uma pergunta que eu recebi no History e pergunta assim. A pergunta é essa, ó. O que cortar querendo emagrecer? 90 quilos, 20% de gordura, 23 anos. Vamos tirar a idade, que a idade favorece um pouco, sim, por conta da parte hormonal, mas se a gente regular também uma pessoa de 40, 50 anos a parte hormonal, também vai ter seus benefícios. Então, esquece a idade, vamos focar em algumas outras questões aí. Não esqueça que você pode também chamar seus conhecidos, então se você quiser, pode clicar aqui no aviãozinho e vai aparecer sua lista de contatos. Chama duas pessoas que você sabe que ela participa, sabe que gosta de conteúdo, então chame elas, tá bom? E obviamente não esqueça de botar sua pergunta, que vai ser muito bacana aqui pra gente, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre emagrecimento. Primeira coisa, cortar querendo emagrecer. O que a gente tem que entender dentro do emagrecimento? Emagrecimento exige determinação, existe entendimento do porquê você ganha peso. Por que você ganha peso? Porque você bloqueia a queima de gordura. A queima de gordura depende de estímulos que você vai dar, a mensagem que você vai dar para o corpo. Então, toda vez que você, por exemplo, aumentar o estímulo à insulina, a insulina começar a produzir em excesso, você bloqueia a queima de gordura. Esse é o primeiro ponto. Então, o que eu pensaria se eu quisesse perder peso e estivesse com 20% de gordura sendo homem? Homem, a gente sabe que o ideal aí é abaixo de 18%. 15% você já vai começar a ver um pouquinho mais de definição. Mas esse seria este ponto aí que a gente tem que colocar. Pelo menos 18% no homem, entre 28% e 20% na mulher. Então a gente tem uma pessoa que tem muita gordura. Então a gente já sabe que vai ter uma resistência insulínica. Então se eu estimular um pouquinho a insulina vai ser estimulada em excesso. Isso bloqueia o emagrecimento. Então uma das coisas que eu vou ter que maneirar, vou ter que ter esse controle, é sobre os carboidratos. Porque os carboidratos são quem no sangue vira glicose e consequentemente vai estimular a insulina. E aí, obviamente, com isso, vai prejudicar seu emagrecimento. Não é retirar o carboidrato, mas é entender que eu não posso ficar estimulando a insulina demais. Então, ter o controle da quantidade de carboidrato, isso vai ser muito bom. Tanto que uma das coisas que a gente mais utiliza para emagrecimento são as dietas low carb, as dietas são baixas em carboidrato. Elas funcionam porque elas param de ficar estimulando em excesso a insulina. Esse é um grande ponto. O segundo ponto
que a gente tem que lembrar também é saber sobre a parte inflamatória. Toda vez que você tem inflamação, você vai ter, consequentemente, quanto mais inflamação tiver, mais ganho de peso. E a própria gordura já produz inflamação no corpo. Então, se eu quero perder peso e eu estou pensando em melhorar a minha alimentação, eu preciso reduzir essa inflamação como com uma dieta anti-inflamatória. Então, começa pelo básico. Começa tirando alimentos inflamatórios, que são bem escancarados e que as pessoas ainda consomem, que são os refrigerantes, são os sucos concentrados de caixinha, são os industrializados, embutidos, que é sal refinado, açúcar refinado. Começa a olhar o produto que você come, porque tem muito produto que tem açúcar e você nem sabe disso. Então isso é importante. E aí sim, eu faria um teste, pelo menos por enquanto, de glúten e laticínios, porque muita gente retém líquido com esse tipo de alimento. Então é uma coisa que vale a pena a gente cuidar dessa parte alimentar. Outra coisa, a gente quer perder peso, óbvio, mas a gente não pode pegar e simplesmente focar só na parte de cortar calorias. Uma das coisas que a gente não quer dentro do processo de emagrecimento é perder musculatura. Então, uma das coisas que tem que ter é o aporte proteico. Então, a quantidade de proteína nas refeições é super importante para fazer com que você tenha um bom processo de emagrecimento. A sua alimentação tem que estar adequada. Então, com a quantidade de proteína adequada, o que vai fazer? Vai fazer com que você tenha uma massa muscular adequada, vai fazer com que você tenha, consequentemente, uma menor chance de perder massa muscular ao longo do seu processo de emagrecimento. Quero cortar uma coisa que vale a pena cortar também, querendo perder peso. Corte os docinhos pós-refeição. Porque essas coisas que você utiliza depois da refeição, em docinho, parece inofensivo, mas lá na frente a conta não fecha. Começa a perder a ganhar peso também. E aí cortar gorduras inflamatórias também, que é super importante. Então lembrar que a gordura inflamatória, principalmente óleo de canola, óleo de soja, óleo de algodão, essas coisas, procure utilizar gordura boa, então o abacate é interessante, linhaça, o azeite, tá bom? Mas também procure, em termos de gordura, também ter um controle para não ficar em excesso no processo de emagrecimento, pode prejudicar. Então, acredito que seja isso dentro do processo de emagrecimento, certo? De cortar, assim, de alimentação, que a gente pode falar assim de forma mais prática. Vamos ver a próxima. Essa é uma pergunta que é normal, né? A gente receber no consultório. Foi a pergunta da Sinara, que perguntou o seguinte: quando. Boa noite, Marcela. A Sinara perguntou o seguinte: doutor, por quanto tempo podemos fazer a reposição de testosterona? Estou na menopausa. Então, se você está na menopausa, a gente tem que falar assim: a gente tem que entender o seguinte: por que você está repondo a testosterona? Porque você tem baixa produção de testosterona durante a menopausa. Então, quando vai parar a sua menopausa? Nunca. Sua menopausa ela vai ser controlada, e por isso tem a reposição hormonal. Então, a gente não tem um limite de tempo para usar a testosterona. O que a gente precisa entender é que existe uma dose que a gente tem que estar sempre avaliando, ver se não está em excesso. Tá? A testosterona é super importante para a mulher, para a parte de libido, para a parte de cognição, parte óssea, parte muscular, parte de mama também. Tudo isso é importante. Testosterona é super importante para a mulher. A questão é a dose. Eu vejo muitas pessoas utilizando ainda doses
muito altas doses que utilizaria para homem em mulher, e isso faz com que seja prejudicial, obviamente. O hormônio, ele é muito sutil. Tanto o excesso quanto a falta vai trazer problemas. Então, não tem uma questão de tempo. O que a gente tem que lembrar, obviamente, menopausa. Os primeiros 5 anos, ou até um pouquinho antes da menopausa, é a melhor hora de você começar a reposição, muito mais do que você ficar esperando. Quanto mais tempo você deixa para iniciar sua reposição hormonal, você acaba diminuindo a quantidade de receptor. Então a eficiência não é a mesma. Então, até uns 5 anos aí iniciais já é bem interessante começar a reposição. E não tem tempo para ver. Eu tava dando oi aqui pro pessoal que está chegando e vi uma pergunta aqui que eu preciso responder, apesar de não estar na caixinha de pergunta. A Sarita perguntou assim: Coca Zero inflama? Pessoal, Coca Zero é uma das coisas mais enganosas que tem assim, em termos de achar que tá tudo bem. Não, porque é zero, não tem açúcar, então não inflama. É altamente inflamatório, desidrata pra caramba, faz com que você retenha mais líquido, faz com que você não consiga perder peso. Então, cuidado, tá? Não recomendo. Tem diversos problemas aí. Tem muita gente que se engana achando que dentro do processo de emagrecimento, tô tomando a minha coquinha, mas é zero, tá tudo bem. Depois se frustra com o resultado. Por quê? Porque não conseguiu, porque tem coisas que estão bloqueando o emagrecimento. Uma delas é a coquinha zero, tá? Que às vezes tem até uma questão afetiva. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então a gente tem que lembrar isso, tem que lembrar que desidrata pra caramba, então você vai diminuir a quantidade de água no corpo, você vai intoxicar mais o seu organismo, então tenha cuidado. Isso daí engana muita gente, tem muita gente que faz tudo direitinho, continua com a Coca Zero, e isso traz repercussões até no exame de sangue, tá bom? Então foi boa essa pergunta. Já que a gente estava falando da pergunta assinada sobre a testosterona, vamos falar aqui um pouquinho que fizeram essa pergunta sobre o estradiol. Para eu falar um pouco sobre o estradiol. Bom, o estradiol é um hormônio fundamental para a mulher, que na menopausa é um dos principais hormônios que diminui. E o estradiol, tanto com a falta quanto o excesso, é prejudicial à saúde da mulher. A falta de estrogênio faz a mulher ganhar peso, assim como o excesso de estrogênio faz a mulher ganhar peso. Tanto que a mulher, após a menopausa, ela vai usar um remédio para emagrecer, por exemplo, o Ozempic. Se ela tiver baixa quantidade de estrogênio, o resultado é muito pior. Então, isso daí é muito importante a gente saber, porque tem muita mulher que tem estrogênio baixo na menopausa e quer tentar emagrecer e não consegue. Por quê? Porque não foi feito esse entendimento. Mas a gente também tem que saber o seguinte: mulheres acima do peso produzem mais estrogênio. E aí esse excesso de estrogênio é prejudicial. Por quê? Além do ganho de peso, que acaba também acontecendo, o estrogênio em excesso também é cancerígeno. Também piora muito a saúde da mulher. Tem doenças que são relacionadas diretamente com o estrogênio. Miomas, endometriose, tá? Câncer de mama, câncer de endométrio, tudo isso está relacionado com excesso. Ovário policístico também está relacionado. São as situações em que há predominância estrogênica. O estrogênio está em excesso. E o estrogênio em excesso é prejudicial. Mas o estrogênio em doses adequadas é importantíssimo, porque ajuda na saúde coronariana, ajuda na saúde do coração, ajuda na parte da lubrificação das articulações. O estrogênio ajuda na parte de humor, ajuda na parte óssea, tem vários benefícios. E o que acontece? Tanto que a mulher na menopausa ela começa a ter um maior risco cardiovascular. E por que isso acontece? Pela deficiência de estrogênio. Então, a deficiência de estrogênio leva ao aumento
do risco cardiovascular em mulheres menopausadas. Então é super importante saber que o estrogênio ele tem o seu papel. Por isso que é importante a reposição hormonal. A modulação hormonal na menopausa é fundamental para uma mulher continuar com a sua vida saudável. Quando entra na menopausa e não se utiliza o hormônio, a qualidade de vida da mulher começa a ser prejudicada, além de aumentar riscos de saúde. Então, a não reposição hormonal traz prejuízos, sim, e também aumenta fatores de risco para doenças, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. Aqui é uma pergunta interessante. Fome que não passa, mesmo depois de comer. Então, assim, o que está acontecendo aí? A pessoa não está ativando a saciedade. E a saciedade é muito importante para quando a gente está buscando saúde. Porque senão a gente começa a comer e comer e comer e comer. Então esse é um ponto muito importante. Então se a gente quer melhorar a saúde como um todo, a gente precisa comer e ter saciedade. E por que essa questão de fome que não passa, mesmo depois de comer? Pode estar faltando hormônio da saciedade, que é a leptina, ou uma resistência à ação da leptina, que é o mais comum. Resistência à leptina é muito comum em pessoas acima do peso. E aí, junto com isso, a gente também tem que pensar assim: será que o alimento que você está consumindo está chegando no destino final que a gente precisa? Isso é um ponto muito importante. Porque quando você pega e coloca o alimento na boca, ele não é digerido, ele não vai chegar no destino final. Qual que é o destino final? A célula. A célula tem que estar nutrida. Se a célula ficar nutrida, ela vai mandar informação para o seu corpo para ter saciedade. Mas o que acontece? Às vezes o alimento não é um alimento, é um produto alimentício, que nem a gente estava falando, então pode ser um alimento, um produto industrializado que não vai ter nutriente algum, por exemplo, uma bolachinha, um salgadinho, alguma coisa nesse sentido, ou até um alimento bom, mas a digestão dessa pessoa não está boa, então se não digere, não tem como chegar o nutriente, ou às vezes ela está digerindo, mas não está conseguindo absorver, e aí é uma questão importante para a gente trabalhar também. A gente também. Deixa eu ver aqui. A gente também tem que entender que a absorção é importante, então às vezes a saúde intestinal não está boa. Às vezes tem presença de parasitas, bactérias, fungos que estão roubando o nutriente. E aí você não fica saciado. Então por quê? Porque não chega nutriente na célula. Então é super importante a gente saber disso. E cuidar bem do intestino é super importante. E aí, a gente precisa entender essa questão. A gente precisa entender que a fome não é. Se você comeu e ainda está tendo fome, algo nessa rota está comprometido. E a gente precisa investigar, a gente precisa avaliar como está a alimentação, como está a digestão, para realmente. Quer ver uma coisa prática? Muito, muito legal. Se você tira gorduras inflamatórias e coloca gordura boa, a comunicação da célula já é diferente. Então, quando você coloca, come, por exemplo, alimentos e você prepara esses alimentos com óleo de soja ou óleo de canola, e aí você, com esse óleo de canola, que é inflamatório, você meio que plastifica a célula, tá? Bem didático para você. Então, quando tem uma célula e a outra aqui do lado, elas não conseguem se comunicar ou não conseguem enviar mensagem também, porque é um plástico nelas. E esse plástico impede que o alimento chegue e impede que elas mandem informação. Então parece que toda hora está com fome,
porque não chegou o nutriente nessa célula. Para melhorar essa célula, eu vou precisar trocar esse revestimento. E isso a gente faz quando a gente começa a consumir um azeite, consome ômega 3, que é uma gordura boa. E aí a comunicação celular também melhora. Por isso tem muitas pessoas que às vezes só de fazer essa mudança alimentar começam a ter mais saciedade. Por isso que dentro do processo de emagrecimento eu gosto de fazer, né, utilizar a medicação, mas a gente precisa repor nutrientes, vitaminas e minerais e limpar a célula, deixar a célula saudável, para ela realmente conseguir se comunicar com todos os pontos do nosso corpo, para que seja realmente algo que a gente consiga trazer de benefício para o nosso corpo. Então, se você quer, não tem jeito, pessoal, não tem escapatória. Ou a gente melhora a nossa alimentação, nosso estilo de vida. Então, vamos colocar aqui, a gente falou da leptina. Se a pessoa dorme mal, a leptina é produzida de forma inadequada. E essa produção de leptina de forma inadequada faz com que a gente tenha grandes problemas, porque a gente não vai ter saciedade. Então o sono é imprescindível também. Uma atividade física vai fazer com que esse hormônio da leptina, depois de ser produzido, seja melhor atuado, porque limpa os receptores hormonais e tal. Então a atividade física também. Então no final é um conjunto de coisas, tá bom? Uhum. Olha a Vani aqui. Fez uma pergunta muito boa. Doutor, magnésio ajuda mesmo para quem tem Hashimoto? Se sim, qual deles é o mais indicado? Quem tem tireoidite Hashimoto costuma ter o quê? Cansaço, certo? É o principal. O magnésio participa de mais de 300 reações no corpo. O magnésio é fundamental para a sua mitocôndria funcionar, por exemplo. O magnésio é fundamental para relaxar o endotélio, a musculatura, para melhorar o humor, para ajudar no emagrecimento, para ajudar na parte imunológica. O magnésio é bom para a parte cognitiva, para a saúde intestinal, para a saúde óssea e assim vai. O magnésio é excelente para diversas coisas. O que a gente precisa entender dentro de todo esse processo? Que o Hashimoto, a gente vai ter mais cansaço. Então, o que a gente pode entender nisso tudo? Que o magnésio vai ser bom para o Hashimoto e que a gente pode utilizar a forma do magnésio que eu gosto bastante quando eu atendo o paciente com Hashimoto, que é o magnésio tipo o dimalato. Tá? Magnésio dimalato, porque a gente ajuda a dar mais energia para a pessoa. A gente tem vários tipos de magnésio, a gente tem o magnésio citrato, que ajuda no intestino, treonato, que é parte cerebral. A gente tem o taurato de magnésio, que ajuda na parte cardiovascular, principalmente pessoas que têm arritmia, enfim, a gente tem vários. Mas para para a gente pensar num todo, a gente tem que pensar também em cada questão de problema que o cliente está apresentando, que a pessoa está apresentando. E no caso do Hashimoto, o magnésio de malato é interessante. Tá? O magnésio a gente pode utilizar tanto antes quanto depois. Tá? Depende do que a gente vai utilizar, mas normalmente utilizo depois da refeição. É mais fácil para o paciente também fazer, tá bom? Uhum. Pessoal, se vocês só vou falar aqui, a gente está tirando dúvidas, tá? Então, se quiser, você envia sua dúvida. Mas lembrando, eu não vou ficar dando avaliação aqui na nossa live, porque eu acho que a gente precisa enriquecer o conteúdo para todos. E às vezes a gente fala de um exame específico, não vale a pena, tá bom? Vamos trazer essa pergunta
do history aqui, ó. Doutor, quais suplementos importantes para osteopenia e sarcopenia? Então, sarcopenia é quando a gente tem pouca massa muscular. E osteopenia é quando tem pouca densidade mineral óssea, então pouco osso. O osso está começando a ficar frágil. São duas coisas que andam juntas, o osso e o músculo eles andam juntos. Então, se você não faz musculação, você não vai melhorar a musculatura e você também não vai ter saúde óssea. A saúde óssea ela depende de várias questões. O osso não é só cálcio, pessoal. É super importante o cálcio, mas não é só cálcio. O osso ele precisa de vitamina D, ele precisa de vitamina K2 para colocar esse cálcio dentro do osso. Ele precisa de silício, ele precisa de boro, ele precisa de aminoácidos essenciais, principalmente lisina e prolina, ele precisa de vitamina C, ele precisa da parte hormonal. Progesterona, testosterona, estrogênio são fundamentais. Por quê? Por que o osso fica saudável? Porque ele tem um reparo constante. Então ele tem o osteoblasto, que é a célula que forma o osso, e o osteoclasto, que é o osso a célula que come o osso. Por que a gente precisa ter os dois em equilíbrio? Porque eu vou colocar um novo osso e tirar o antigo. Se eu simplesmente bloqueio a célula que come o osso e às vezes eu não estimulo a produção de um novo, eu começo a ter um osso velho, envelhecido. E o que acontece? A gente começa a ter problema. Então eu preciso ter tanto a célula que forma o osso quanto a célula que come e retira o osso velho. Para esse turnover, para esse reparo do osso seja adequado. E o que acontece na osteopenia? O osso novo ele é produzido em menor quantidade. E aí o que fazem de tratamento normalmente? Eles dão um remédio, que são os alendronatos da vida, que bloqueia o comedor de osso, o osteoclasto. E aí o que acontece? Se não está formando, porque tem pouco, e está bloqueando o osso, o comedor de osso, a gente já começa a ter um pouco mais de densidade de mineral ósseo. Só que esse osso é muito frágil, é poroso. Por isso que não vai prevenir, não vai ajudar nada na questão de quedas, de fraturas lá na frente. Poxa, eu quero melhorar a osteopenia, a osteoporose, eu preciso entender que eu preciso também estimular o formador, o osteoblasto. E se eu conseguir com a testosterona, com a progesterona, com o estradiol, que vai ter toda essa ferramenta, mas eu tenho que dar matéria-prima. Eu tenho que dar o cálcio, eu tenho que dar o silício, tenho que dar o complexo B, tenho que dar os aminoácidos essenciais, eu tenho que dar a vitamina C. Então, se eu não organizar isso tudo, fica difícil. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Essa é a primeira questão. Então, são alguns suplementos aí que a gente pode para utilizar para a osteopenia. Então, vitamina D, vitamina K2, vitamina A, imprescindível. Aminoácidos como lisina e a prolina, junto associar com a vitamina C, o MSM, silício, tá? O boro é super importante também. Então, a gente precisa saber disso quando a gente está buscando melhoras da saúde óssea. E, obviamente, a atividade física é fundamental. Fundamental. Tá bom? E para sarcopenia. Então, sarcopenia, o problema maior aqui da sarcopenia é a baixa massa muscular. A gente precisa ter atividade física nesse meio tempo. Atividade física é fundamental, regular. A atividade física regular junto com a produção, né, de que o músculo ele vai ser produzido pelos aminoácidos essenciais. Então, um pool de aminoácidos, a gente tem aminoácidos essenciais que ajudam, a gente tem a proteína, né? Então a alimentação precisa estar bem adequada para a pessoa que tem sarcopenia, uma dieta hiperproteica é a melhor coisa, junto, obviamente, e aí a gente tem que também entender que na sarcopenia
a alimentação tem que estar adequada, mas às vezes tem que fazer um aporte. Tem que ter mais quantidade de leucina, de isoleucina que vai do BCA, né, que a gente fala, para aumentar a massa muscular. E a parte hormonal é fundamental. A gente sabe que a testosterona é um hormônio anabólico, estimula o ganho de massa muscular. O estrogênio também ajuda. Então é super importante esses dois hormônios também. Então a gente pode tá fazendo isso. Existe um hormônio que a gente não é bioidêntico, mas é super interessante utilizar para um tratamento que favorece tanto a osteopenia quanto a sarcopenia, que é a nandrolona, tá? Que é uma progestina, mas é muito boa mesmo para ajudar nesses dois processos que estão correlacionados. Lembrar de fazer atividade física, porque os dois são imprescindíveis aí. Se você não fizer atividade física, não tem como estimular o ganho de massa muscular, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sem áudio. Vou ter que encerrar aqui. Deixa eu ver aqui. Que estranho. Esse Instagram também não funciona nada. Voltou? Voltou? Só porque eu falei que não tava funcionando. Muito bom. Então ficou sem o microfone, mas a gente vê depois. Eu não falei nada de a mais, viu? Porque eu já vi. Vocês já me alertaram que tava sem som. Aí eu tirei, já fiz tudo, esperei normalizar. Ahn, vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui pra pergunta. Deixa eu ver aqui. Calma aí que eu não respondi. Aqui. A, a tireoide tem influência direta nesse processo de emagrecimento? Foi essa pergunta que a gente parou. Vamos ver se todos estão escutando. Deixa eu ver aqui. Todos estão escutando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só. Aí, boa.
Então vamos lá. A tireoide tem influência direta no processo de emagrecimento? Sim. Por quê? Quando a gente quer emagrecer, o que a gente quer provocar? Na estratégia de emagrecimento, o que a gente quer? A gente quer um déficit calórico. Então o que eu quero quando eu vou cuidar de um paciente que está no processo de emagrecimento? Quero que as calorias que ele tenha total, para que ele está consumindo, seja menor que o quanto que ele está gastando. Ele tem que gastar mais do que consumir, certo? Todo mundo sabe disso. E o que acontece? A gente... Tudo bem, depois eu volto aqui, pessoal. Calma, fica tranquilo. Eu falo agora e a gente volta no outro. Não tem problema não. Então o que acontece? A gente precisa gastar mais e consumir menos. Isso vai depender, o que é o gasto maior? Eu vou ter um gasto maior conforme a minha taxa metabólica basal, quantidade de calorias que eu tenho, que eu gasto estando em repouso. Isso depende diretamente do funcionamento da tireoide. Uma tireoide mais lenta, um quadro de hipotireoidismo, leva a uma taxa metabólica basal menor, leva a quantidade de calorias que você vai gastar ao longo do dia ser mais baixa. Essa quantidade de caloria mais baixa favorece o ganho de peso. Então, sim, a tireoide influencia diretamente no processo de emagrecimento. O que a gente tem que saber também, dietas muito hipocalóricas, quando você diminui muito a caloria de forma drástica, você pode levar também a um processo de hipotireoidismo, porque o corpo acaba querendo se adaptar ao meio que você está criando. Por isso tem que ter cuidado na hora do tratamento. Dentro do processo de emagrecimento, a gente tem que saber o seguinte, que a tireoide deve ser avaliada, mas não é assim, você não consegue emagrecer, é por conta da sua tireoide. Não é sempre que o problema está na tireoide, mas a gente tem que avaliar a tireoide de forma correta para realmente a gente saber se ela está influenciando de forma negativa no processo de emagrecimento. Tá bom? Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, foi essa pergunta aqui que a gente fez, não foi? Do angiologista, da questão das varizes. Foi isso? Confirma para mim. Então tá bom. Então vamos lá. Questão de estradiol e testosterona. Gel, progesterona, enfim. Primeira coisa que eu falei aqui, não vou ficar falando de colega, tá? Não sei qual, não é minha função aqui, não fico falando mal de ninguém. Nem dando, o que eu preciso é informar vocês. O que acontece? Testosterona e estradiol, progesterona. Se são bioidênticos, se são a quantidade adequada, não vai ter problema vascular, pelo contrário, ela ajuda na questão dos vasos, na saúde dos vasos. O que acontece é que as pessoas, hoje em dia, que eu falei lá atrás, tem muita gente que usa doses elevadíssimas de hormônio, mesmo sendo bioidêntico, traz problema, entendeu? Então esse é o ponto. Mas hormônio, se você usar testosterona numa dose adequada, estradiol em dose adequada, progesterona, não vai trazer problema de saúde, tá bom? Vamos para a última pergunta. Deixa eu ver aqui. Uau, aqui a Rita caprichou. Gostei dessa. Tireoidite Hashimoto pode dar SIBO, intolerância à histamina, osteoporose, artrite? Então vamos saber algumas coisas. Primeiro, vamos entender. SIBO, para quem não sabe, é supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Quando a gente tem olha só, supercrescimento bacteriano. Quando a gente tem muita bactéria no intestino delgado, a gente produz muito gás, um gás chamado hidrogênio. Então o que a gente faz muito na clínica um teste de hidrogênio expiratório, para a gente ver se o paciente tem SIBO ou não, que isso piora muito as doenças autoimunes e também ajuda a formar novas doenças autoimunes e cria um processo desabsortivo, porque essas bactérias vão acabar sugando os seus nutrientes. A tireoidite Hashimoto, se ela estiver levando a um quadro de hipotireoidismo,
o hipotireoidismo, o que ele faz? Ele faz com que os movimentos do intestino sejam mais lentos. Isso favorece a formação a formação de supercrescimento bacteriano. Então você começa a ter mais bactéria naquele local, que não traz saúde para o seu corpo, pelo contrário, traz um processo de adoecimento. E isso é causado também pela lentificação do trânsito intestinal secundário, ou seja, causado pelo Hashimoto, que trouxe para a sua saúde. Então é muito comum pessoas com Hashimoto terem supercrescimento bacteriano. Por isso a gente tem que avaliar. A intolerância à histamina pode acontecer. O que é intolerância à histamina? Ela pode ter uma condição genética de não conseguir degradar a histamina, ou ela está consumindo alimentos mais ricos em histamina em quantidade maior, e ela não é capaz de digerir, vamos dizer assim, essa histamina. E aí, obviamente que traz problemas também e ajuda na parte intestinal. O Hashimoto ele pode estar correlacionado com intolerância à histamina também. É uma das coisas que a gente pode estar avaliando dentro do processo. E aí, vamos para as outras coisas. Osteoporose e Hashimoto tem relação? Sim, por quê? Hashimoto ele pode diminuir a quantidade de osteoblasto, daquela célula que forma o osso. Então pode diminuir a densidade mineral óssea, por isso que a gente tem que o quê? A gente utiliza vitamina D, e a vitamina D também em altas doses para ajudar a equilibrar o sistema imunológico. Isso é importante. Então a osteoporose pode ter relação, sim. Artrite, inflamação, aí se eu for uma artrite reumatoide, por exemplo, pode ter relação, visto que a artrite reumatoide ela é uma doença autoimune e o Hashimoto também é. Então Hashimoto e a artrite reumatoide, as duas podem estar correlacionadas aí, porque são doenças autoimunes e obviamente é o mesmo terreno biológico. Tá bom? Então tem muita relação aí, Hashimoto, com outras doenças autoimunes, com a parte intestinal, com o tipo de alimentação e com o processo de osteoporose e osteopenia. Certo, pessoal? A gente então fez hoje a nossa live de perguntas e respostas. Eu espero que... Opa, aqui veio até aqui a pergunta que eu já até tinha falado aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui só para fechar, o que pode substituir a reposição hormonal, tem que ver por que você quer substituir a reposição hormonal. Se você tiver contraindicação, tem fitoterápicos, mas não vai ser a mesma coisa, não tem o mesmo efeito, vamos dizer assim. Mas quanto mais anti-inflamatório você tiver, mais eficiência hormonal você tem, tá bom? Então pode ser que já seja suficiente, se no caso você não puder usar hormônio, tá bom? Certo, pessoal? Então a live de hoje foi sobre perguntas e respostas, foi para a gente pegar e fazer realmente um apanhado e trazer o melhor para vocês. A live vai ficar gravada, e para fechar, que eu achei muito boa, já que a Fernanda postou aqui, ó, o que eu acho sobre soroterapia quando necessária para repor vitaminas para quem tem deficiência. Terapias endovenosas são são ferramentas importantíssimas para tratar pacientes que precisam e têm necessidade. O que acontece? A maioria das pessoas que vão buscar tratamento e vão buscar melhora clínica, elas têm um problema intestinal e tem muita deficiência de vitaminas vista no exame. Então o que acontece? Para você ter uma melhora mais rápida e para você ter eficiência também, você precisa repor as vitaminas de outra via que você não dependa do intestino. Normalmente no começo de um tratamento, se você usa só a vitamina por via oral, você vai fazer com que alimentar um monte de parasita, de bactéria, de vírus, fungo, que não vai ter o mesmo efeito que você fazer endovenoso, em que você não depende do seu intestino para absorver. Você tem 100% de entrega no seu sangue, e aí sim, você vai ver que a resposta é muito mais rápida. O cansaço que tinha, melhora. O desânimo que tinha, melhora. Dores no corpo, melhora. Por quê? Porque você começa a tratar a causa. Você começa a entender o que tem por trás.
Então, terapias endovenosas é uma grande ferramenta aliada aí ao tratamento. Tem que mudar o estilo de vida enquanto isso, tem que tratar o intestino enquanto isso. Por quê? Porque diante dessa situação, você vai entender que dentro da reposição, né, dentro desse contexto, as pessoas, se você não trata o intestino, você vai ficar refém disso, e não é o objetivo. A terapia endovenosa tem começo, meio e fim. É para realmente melhorar. Tem algumas pessoas que acabam gostando disso, que é mais prático, e acabam fazendo mais para frente. Pode ser feito, mas não é obrigatoriedade como no começo do tratamento. No começo do tratamento, a terapia endovenosa é algo que vai ajudar, vai agregar, vai fazer com que a pessoa tenha um resultado mais rápido e mais eficiente. E junto com isso, vai tratando o intestino, vai melhorando os hábitos de vida, para que você realmente consiga ter todo o benefício que foi trazido pelas terapias endovenosas, tá bom? Certo, pessoal? Então, fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. A live vai ficar gravada e a gente vai se falando. Um beijo enorme.